Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenha. Separei dois materiais para comentar com vocês. O primeiro deles, a mega saga da DC nos Novos 52. A primeira, Vilania Eterna, uma minissérie publicada em 7 edições pela editora Panini, ao preço de R$ 8,20. Antes de entrar no mérito da qualidade da história, uma breve sinopse do que trata essa mega saga. O Sindicato do Crime, que é uma versão maligna da Liga da Justiça, vem para a Terra, ok? E quer colocar a sua visão de mundo aqui no planeta. E para isso eles dão cabo da Liga da Justiça. Mas na verdade a Liga da Justiça, que é dada como morta, não está morta. Isso não é um spoiler, porque, pô, é meio óbvio que a Liga da Justiça, os personagens estão vivos, que estão sendo publicados até hoje. Eles estão contidos e presos dentro do personagem chamado Nuclear. E o único membro que conseguiu escapar dessa armadilha do Sindicato do Crime foi o Batman. Então o Batman, junto com o Lex Luthor, vai liderar uma equipe de personagens, de super-heróis e inclusive vilões para combater o Sindicato do Crime, que, como eu disse, quer corromper as pessoas aqui da Terra e, na verdade, trazer uma vilania eterna. Exatamente por isso que é o título. Em relação à história em si, eu gostei dessa saga da DC. Achei uma saga que manteve um bom nível e essa última edição eu acho que fechou com chave de ouro, vamos dizer assim. E realmente foi até, inclusive, a melhor edição dentre as 7 publicadas. Vocês não esperem um confronto da Liga da Justiça com o Sindicato do Crime. A Liga da Justiça simplesmente não aparece nessa história. E nem na primeira edição. A história já começa com a Liga da Justiça presa dentro do Nuclear. Eles estão já dados como mortos. Então a Terra está simplesmente à mercê, não só do Sindicato do Crime, como de outros vilões. E o Sindicato do Crime vem para a Terra e começa a recrutar vilões para atuar ao lado deles, mas não é simplesmente, quer se voluntariar? Se você quiser, beleza. Não, você vai se voluntariar. Se você não está do nosso lado, você está contra nós. Então essa é a visão do Sindicato do Crime, que é liderado pelo Ultraman, a versão maligna do Superman. A gente vê nessa última edição aqui, conforme a história vai se desenrolando, que quem é o foda da parada, sempre ele, não é sempre ele, não é o Batman, Lex Luthor. Ele faz toda a diferença, e aqui eu acho que o Geoff Johns, que é quem escreve essa mega saga, ele manda muito bem e mostra quem é o cara mais foda e o cara mais inteligente do universo DC. O vilão do Superman, Lex Luthor. Eu achei sensacional a abordagem que ele fez do Lex Luthor dentro dessa minissérie aqui. Apesar de não ter gostado do como o Adão Negro foi explorado. Eu achei o Adão Negro muito bundão. O Adão Negro, escrito pelo Geoff Johns, pelo Greg Rucka, pelo Mark Waid, pelo Grant Morrison, naquela saga semanal, que foi publicada semanalmente da DC, o 52, não confundir com o Novo 52, isso no pós-crise antes dos Novos 52, foi uma abordagem muito foda do Adão Negro, assim, ele se tornou meio que um anti-herói, mas muito cruel e fodão, literalmente. E aqui eu achei um pouco ele meio bundão, e eu que sou fã do Adão Negro. Outra coisa, as séries correlatas, que inclusive preenchem essa edição aqui, e as edições anteriores, que exploram, por exemplo, a galeria de vilões do Flash, são muito bem escritas, são histórias que te prendem a atenção e que estão relacionadas literalmente à saga principal. Não é uma coisa que nem aquela Vingadores Assalto, o Assalto, que está relacionada à saga Infinito, mas puta que eu pariu, se você não lê aquilo não vai fazer diferença nenhuma para você. Aqui realmente faz uma diferença e eu achei realmente muito legal essa saga da DC dos Novos 52, principalmente por essa última edição e como o Lex Luthor resolve enfrentar o Shazam, o Capitão Marvel, de uma versão, eu não vou falar muito aqui, senão vou soltar spoilers, mas algumas coisas que me incomodam, eu vou até mencionar para vocês aqui. Eu sou um pouco crossovista, será que existe esse termo, né? Eu gosto de crossovers, e uma coisa que eu sempre me deparo e reparo é se o crossover é bem escrito, né? Se o combate dos personagens é bem escrito. Vocês podem ver que no canal tem aqui crossovers, e algumas coisas me incomodam quando há incoerências e tal. E aqui tem algumas coisas que me deixam um pouco, que faz assim, perder um pouco o tesão da história, assim, mas eu tento ignorar, assim, sabe, fazer vistas grossas para poder curtir a história melhor. Por exemplo, Capitão Marvel aqui, hiper mega ultra poderoso, dando porrada na cara do Lex Luthor sem armadura, né? Tipo,
Na verdade, se ele fizesse isso aqui, ele arrancava a cabeça do Lex Luthor, ele sentando a porrada do Lex Luthor, que é um humano, recebendo aquilo de bom grado, sabe? Então isso me incomoda de certa forma, mas tirando essas incoerências relacionadas ao combate entre os personagens em si, tem outras incoerências aqui também, me agradou bastante a edição e eu daria uma nota 8.5 para a totalidade dessa Mega Saga DC Vilania Eterna. Então fica a dica para vocês, eu vou mostrar aqui um pouquinho da arte, primeiramente aqui a história. Variou alguns desenhistas, ok? Com relação à galeria de vilões do Flash, aqui que vai contar a história deles, eles também, inclusive eles estão contra o Sindicato do Crime. E aqui a minissérie principal Vilania Eterna, ok? Esse aqui é o nuclear da versão do Sindicato do Crime. Aqui eu não posso mostrar muito porque senão eu vou jogar spoilers aqui. Galera, fica a dica dessa saga DC, uma saga de qualidade, Novos 52, nessa parte de Mega Saga começou muito bem. Por fim, galera, esse clássico, mega clássico, considerado por muitos a melhor história em quadrinhos de super-herói, assim, pertencentes à cronologia, a saga da Fênix Negra, os fabulosos X-Men, Chris Claremont e John Byrne. Galera, esse material aqui, eu tinha lido ele há muito tempo, e não tinha relido a história. E aqui eu tive a oportunidade de reler, felizmente a editora Salvat estava na coleção dela e lançou esse material. A Panini, eu acho que comeu bola, ela lançou um dos maiores clássicos, acho que é o volume 4 dos X-Men, esgotou e nunca mais, né? Não dá para entender, os fãs dos X-Men adoram essa saga aqui, considerada a melhor saga de todos os tempos do grupo. E a Panini simplesmente não escuta os leitores, não quer nem saber, e lança um monte de porcaria e os materiais clássicos acabam ficando de lado. Primeira coisa, uma crítica a essa capa aqui, né, que fizeram essa perna do Wolverine ridícula, né, parece um pedaço de pau que colocaram, com uma emenda na perna dele. O Victor Pimentel corrigiu naquelas sobrecapas da DC, ficou uma coisa bem bacana. Não estou colocando aqui, porque eu quero apresentar o material como ele é em si para vocês. O Victor Pimentel fez uma capa alternativa e tal. Mas vamos falar sobre essa saga, que é a saga da Fênix Negra. Galera, essa saga aqui é a saga que revolucionou e colocou os X-Men nos holofotes da Marvel. Antes eles eram um grupo meio segundo escalão. Então Chris Claremont e John Byrne colocam esse grupo como o principal material vendável da Marvel, acima inclusive do Homem-Aranha. Os X-Men se tornaram uma febre mundial, era a revista mais vendida que tinha. Então você já consegue imaginar o trabalho que eles tiveram, um trabalho revolucionário para a época. Talvez hoje você não consiga ter o mesmo impacto que a edição causou, mas na época uma personagem como a Fênix e o dilema que gerou ela se tornar um vilão e os X-Men terem que combater um membro original do grupo, isso realmente foi inédito, de certa forma, para a época. A gente não tinha essa relação, esses dilemas tão bem explorados dentro dos quadrinhos. Isso aqui é uma história da década de 70. Então o Chris Claremont, junto do John Byrne, que corroteirizou e desenhava a série, foi uma coisa muito impactante na época. Além disso, a gente tem a apresentação da Kitty Pryde sendo recrutada para a Escola Xavier, o Clube do Inferno agindo, e a participação do Clube do Inferno aqui é muito importante, porque o mestre mental, ele que vai corromper a Fênix. Na verdade, a Fênix, a entidade Fênix que estava na Jean Grey, estava contida. E na verdade foi a atuação do mestre mental que acaba fazendo com que a Jean Grey perca o controle, né, e se torne uma ameaça em escala universal. Né? Ela é uma entidade hiper, mega, ultra poderosa, vai inclusive chamar a atenção de outras raças, como o Shi'ar, da Lilandra, né, que foi a consorte do Professor Xavier. É interessante que a abordagem também que o Chris Claremont faz, e o John Byrne também, com relação à volta do Professor Xavier. Porque aqui a gente tem os novos X-Men, não são exatamente os X-Men originais. A gente tem o Wolverine, a gente tem o Noturno, o Colossus, a Tempestade. Então não são exatamente os X-Men originais com o Fera, o Ciclope, a Jean Grey, tem alguns membros originais, mas são novos X-Men. E o Ciclope, que na verdade tomou as rédeas da equipe, e ele que está liderando a equipe.
E com a volta do professor Xavier, o professor Xavier meio que se sente assim, porra, o Ciclope veio aqui, tomou as rédeas, eu não concordo com os métodos de liderança dele. E fica meio com uma rixa entre os dois, muito bem exploradas, na verdade o Ciclope mostrando que na verdade ele sabia o que ele estava fazendo, porque esses novos X-Men, o Wolverine, que é um personagem meio anti-herói, não era um personagem com que o professor Xavier estava acostumado a lidar. Era um novo grupo, uma nova época. Aqui dá pra ver claramente que há uma cisão entre os X-Men antigos e os novos X-Men. Apesar de já estarem atuando antes dessa história, os personagens, aqui eu diria que foi um ponto realmente de ruptura e que colocou não só em termos de venda dos X-Men, mas com relação a essa ideologia do Xavier, dele estar liderando, apesar que depois ele volta para a equipe e tal, e realmente assume o posto de comando. Mas enquanto o Ciclope estava liderando, ficou uma sacada bem legal, essa dualidade entre os dois personagens, um certo ciúme do professor Xavier e um respeito do Ciclope em tentar não ofender o mestre dele. Além disso, a gente vai ter a participação de outros personagens muito legais na série, como a volta do Fera. Né? O Fera que está, na verdade, pertencendo ao grupo dos Vingadores, e ele vem em auxílio dos X-Men para poder combater a Fênix Negra e tentar conter ela. A Fênix aqui, ela vai ter altos e baixos com relação às ações dela, ora como heroína, ora como vilã, até que o final ela se transforma na Fênix Negra e ela tem que ser combatida pelos heróis mutantes. Galera, eu acho sensacional a leitura, olha aqui só, aqui quando ela está transformada. Né? Aqui vocês vão ver, ela está com esse uniforme vermelho e amarelo, e em outro momento é aquele uniforme verde, olha aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir achar, ó. O uniforme verde e amarelo dela. Então, a versão, entre aspas, boazinha dela, aqui a arte sensacional do John Byrne, né? Aqui ela combatendo a Rainha Branca, a Emma Frost, aqui o uniforme dela, aqui quando ela é a versão heroína, a versão maligna é vermelha e tal. E a arte é sensacional, John Byrne. John Byrne é um dos meus desenhistas favoritos. Eu acho que ele consegue desenhar como ninguém. Assim, essas séries da edição da década de 70 não ficam datadas com relação à arte. Ele manda demais. E com relação à leitura em si, o fluxo da leitura, eu não achei truncado nem um pouco. Sério mesmo. Algumas edições da década de 70, você fica aquela coisa meio, parece que a história não vai, o roteirista descrevendo quadros, desenhos que você consegue perceber, ele não precisava descrever, até tem um vídeo do Vinícius, onde ele comenta essa redundância do roteirista em se repetir, tentando explicar a mesma coisa. Ele fez inclusive um vídeo com relação a esse material da Fênix Negra, mas eu tenho que discordar dele. Eu acho que a gente vê pouco disso nessa edição da saga da Fênix Negra. Eu acho que fluiu muito bem os textos do Chris Claremont e do John Byrne. Ele conseguiu conduzir bem a história, prender a atenção do leitor. Os textos não são maçantes, não é aquela coisa que você fica... Nossa senhora, textos imensos. Não, os textos são bons, pode ser em alguns momentos repetitivos com relação a explicar cenas, mas não é nada absurdo e nada que vai deixar a leitura truncada. Então, eu diria inclusive que esse truncamento de leitura, assim, essa leitura mais arrastada, é mais na década de 60, sabe? A Biblioteca Histórica Marvel tem muito disso, essas redundâncias, esses desenhos autoexplicativos que precisam ter textos do roteiro, que não, na verdade não necessitava. É quase um pleonasmo, um pleonasmo quadrinístico. Mas aqui eu acho que não, acho que flui muito bem, é uma saga foda. Eu quando li pela primeira vez achei mega sensacional, então eu deixo a minha nota 9.5 para esse material. Eu acho que ele continua atual e continua muito bom. Talvez ele perca um pouco do impacto, assim, no sentido de ser revolucionário e tal, por conta de outros quadrinhos já ter repetido essa fórmula, mas pela originalidade eu acho que merece figurar sem dúvida nenhuma entre os clássicos. Essa capa aqui, procurem a capa de Crise nas Infinitas Terras, tá? Onde o Superman está segurando a Supergirl. Se não me engano é Supergirl, né? Se não me engano é ela. Enfim, galera, fica a dica para vocês desse material, deixem seus comentários aí, curtam o vídeo, compartilhem, um abraço para todos, até a próxima.